Sim. Aleluia, aleluia. Nesse mesmo espírito, não pare não. Abra a sua Bíblia comigo. Evangelho de Jesus escrito por Lucas. Eu quero ler com vocês o capítulo 10 e nós vamos ler o versículo 30, porque é uma mensagem muito conhecida. Então vamos começar por este versículo. Lucas capítulo 10 e o versículo é o de número 30. Se puder deixar pelo menos um pad para mim, eu agradeço, sou meio alérgico a silêncio. Lucas capítulo 10 e versículo de número 30. Olha o que diz, irmãos. Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirarem a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Quando a Bíblia usa a expressão semi-morto, a Bíblia está querendo dizer assim, esse cara ficou em coma. Olha o versículo 31. Por causalidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas certo samaritano que seguia o seu caminho, passou perto do homem, e vendo-o, compadeceu-se dele. E aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Obrigado, queridos, podem ficar à vontade. Deus abençoe, Rafael. Obrigado pelo convite. O Eduardo, que foi lá nos buscar em Araranguá. Deus abençoe sua vida. Pastor Carlinhos, esse homem de Deus. Vamos ver o meu querido amigo pregador ali. Deus abençoe. A toda a igreja, que Deus vos abençoe. No final do culto, eu e a Lari, nós vamos estar lá atrás. Eu tenho 2 livros. O que chegou a tempo para apresentar para vocês foi esse: O Lado Real do Ministério, onde eu abordo aqui tudo sobre ministério. É um livro para ministros. Josué, como eu identifico a minha chamada? Está aqui. O que é um ministério genuíno? Está aqui. O que Paulo quis dizer quando ele disse que nós somos ministros? Trago ali algumas lições, até do texto original, ruperetes, que na verdade significa servo. Tem nada sobre celebridade ali no texto. O ministro é um servo. É um livro que todo crente deveria ler. Eu e a minha esposa, nós vamos completar 2 anos de casados. E... susto. Isso aqui é de ouro? Eita! E nós ainda não temos carro. Então, eu nem vou falar muito aqui, senão eu choro, mas para atender as agendas locais, sempre é um pouquinho mais difícil para a gente. Então hoje, para atendê-los aqui, eu e minha esposa, dependemos da ajuda aqui do Rafael. O Eduardo foi lá nos buscar, então é um pouquinho mais complicado. Então você comprando o livro, você vai estar nos ajudando a comprar o carro, tá? Vamos estar lá atrás. Josué, e se eu quiser te dar o carro? Aí você leva o livro tudo de graça. Promoção aqui para vocês, dê um carro e compre o livro, tá? Vou estar lá esperando vocês, eu e minha esposa, e eu creio que Deus vai abençoar a sua vida. Eu quero deixar claro uma coisa aos irmãos, para os irmãos não me interpretar de uma forma errada. Eu perco a minha atenção muito rápido. Então, se por acaso alguém andar por aqui, não sei, né? No cinema o pessoal fica 2 horas sentado, só na igreja. Mas se por acaso alguém andar por aqui, né? Alguma coisa acontecer e eu perder a atenção, eu vou parar, esperar você fazer o que você tem que fazer, seja lá o quê, e depois eu continuo a mensagem. Eu acredito que os irmãos vieram para ouvir a palavra também,
e a palavra merece respeito. Então, Josué, mas se você parar, todo mundo vai olhar para mim, aí eu não posso resolver todos os seus problemas. Então, eu já estou te explicando que se eu perder a atenção, eu paro, espero você fazer o que você vai fazer, e depois eu continuo a mensagem. Tá bom, queridos? Esse texto é um texto interessante. Para mim, uma das parábolas mais emblemáticas que Jesus contou no seu ministério, e uma das parábolas que mais continua refletindo nesta era. As lições extraídas na parábola do bom samaritano são lições que até hoje reflete, nos ensina, nos traz um impacto muito grande. Porque é impossível você falar sobre a parábola do bom samaritano sem destacar, nossa, o som agora ficou excelente, muito obrigado. É impossível você falar sobre o bom samaritano sem destacar uma palavra que todo pentecostal ama falar, mas odeia viver, que é uma palavrinha chamada amor. Viu que eu até puxei um... A gente gosta de falar sobre amor. Acredito eu que 50% de vocês vão concordar com o que eu vou falar aqui agora. Se tem um povo que sabe falar sobre amor, é crente. Acredito eu que nem um grande coach, nem um grande orador, nem um grande palestrante da área de relacionamentos consegue desenvolver, falar sobre amor de uma forma tão linda, lapidada, profunda, introspectiva do que o crente. A gente só tem um probleminha desse tamanhozinho aqui, ó o tamanhozinho, desse tamanhozinho aqui. A gente fala muito, mas a gente não vive nada. De longe, aparentemente, quem olha para nós, a impressão que dá é que esse povo é o povo do amor. Quer ver? Ninguém vai rir do que eu vou falar agora. Ninguém aqui fala mal de ninguém. Não, olha agora. Não, nós, capaz que crente vai falar mal de outro crente. Ninguém aqui fofoca de ninguém. Não, olha de novo. Não, crente fofocar do outro, capaz, irmãos. A gente só segue página de fofoca, que é bem diferente. Mas fofocar, não. A gente não fofoca de ninguém, não. Murmurar. Ninguém murmura também. Acabar o culto aqui, o culto é maravilhoso, o cantor foi maravilhoso, o pregador maravilhoso. Pra gente é tudo maravilhoso. Aqui não existe ninguém que fala ou critica do outro. Aparentemente, de longe, a impressão que dá é que nós somos o povo do amor. E na verdade o pentecostal, ele tem um problema, porque o pentecostal, ele valoriza a espiritualidade e mata a humanidade. A gente é especialista em ser espiritual no templo, mas é péssimo em ser humano na estrada. Então aqui a gente pula no pé só. Ó como eu sou espiritual, ó, eu macho. Aqui a gente canta na oitavada, olha como eu canto. Aqui a gente profetiza, Deus me usa. A gente é bom na espiritualidade, mas é péssimo na humanidade. A graça tem levado eu e a minha esposa por alguns lugares por aí, e o crente ele é tão péssimo na humanidade, que ó que está virando moda, os crentes passam um pelo outro e não cumprimentam com a paz do Senhor. E o cara sabe que tu é crente, às vezes está no mesmo lugar que a gente, no mesmo hotel que a gente, vai para o mesmo congresso, para o mesmo evento, e passa pela gente e não cumprimenta com a paz do Senhor. Sabe aquele crente, aqui não tem, todo mundo é cor de rosa, mas sabe aquele crente que já entra na igreja assim? Não porque Deus me usa, porque eu tenho um talento. A gente valoriza, a gente quer ser anjo diante das pessoas, e Cristo, que é Deus, desceu para ser gente, para andar com gente, entender gente e evangelizar como gente. Tem coisas que você não precisa ser espiritual para fazer, você só precisa ser humano. E vou falar uma coisa aqui: ajudar os missionários que estão lá na África, você não precisa nem ser espiritual, só precisa ser humano. Dar uma oferta para um missionário que precisa, você não precisa nem ser espiritual, você só precisa ser humano. É que a gente valoriza só a espiritualidade. Olha como ele é usado, olha como ele... Irmão, deixa eu falar uma coisa pra você aqui, e fique triste, tá? Fique brabo com o que você está ouvindo, porque a sua cara de brabo é a maior confirmação de que eu estou pregando o evangelho. Então, se por acaso eu estou pregando e você está fazendo uma carinha de brabo, muito obrigado, thank you so much, my friend. Você está me confirmando que eu estou pregando o evangelho. Não, porque fulano é usado, porque eu sou usado. Vou falar uma coisinha pra você aqui: a gente se impressiona com a espiritualidade, Deus não. A gente se impressiona com um talento, Deus não. Não porque eu canto, porque eu prego, porque eu sou profeta, porque eu sou usado. E daí que você é usado? Até o diabo foi usado.
Quem foi que Deus usou para tirar tudo que Jó possuía? Lembra aí? Foi o anjo do Senhor. Pela cara de vocês, acho que não, né? Então acho que foi o arcanjo. Vem cá, arcanjo. Não. Pela cara de vocês, eu acho que foi então o quê? Um serafim. Deus usou o diabo. E inclusive o diabo foi mais usado do que você. Porque a tarefa que Deus deu para ele, ele completou. E a tarefa que Deus te deu, você deixou esperando. Então não venha com essa de que você é espiritual, de que você canta, de que você prega, se você não leva o evangelho na estrada, e se na estrada as pessoas não olham para você e enxergam Cristo em você, você está perdendo tempo aqui dentro. Às vezes o que nós vivemos, eu chamo de uma falsa ilusão da distância. Você sabia que alguns mágicos e ilusionistas, eles revelam que se você quiser manipular a plateia, e se você quiser que a sua mágica seja perfeita, a sua ilusão seja perfeita, o ilusionista tem que ter uma distância significativa da plateia. Quanto mais de longe o ilusionista está da plateia, mais fácil fica para a ilusão acontecer. Hoje nós estamos vivendo um período onde nós temos muitos ilusionistas do altar. Gente que de longe parece pregador, de longe parece cantor, de longe parece pastor, mas quando você chega perto você percebe que não é legítima, é ilusão. E na verdade o diabo, ele já usou esta ilusão desde o Antigo Testamento. Em Gênesis capítulo 3, a serpente cria uma falsa ilusão para Eva e diz: se você comer desse fruto, você pode ser como ele. Perdeu o paraíso. Em Êxodo capítulo 7, versículo 10 ao 12, a Bíblia diz que os magos de Faraó criaram uma falsa ilusão do poder, quando jogaram as suas varas no chão e se transformou numa serpente como a de Moisés. Em Lucas capítulo 15, o filho pródigo sai da casa do pai para viver uma falsa ilusão da liberdade. Eu costumo dizer que o diabo não liberta, ele só troca o pecador de uma prisão para outra. E a sensação que o pecador tem é que ele está livre, que você está preso, sendo que não. Cristo é um Cristo de tanta liberdade que ele te livra inclusive dele, serve se você quiser. Ele sai da casa do pai e a Bíblia diz que a ilusão foi tão grande que a herança que ele ganha, ele gastou rapidamente. Por que ele gasta rapidamente? Porque entenda uma coisa: aquilo que Deus te deu só vai ser duradouro enquanto você estiver perto dele. Vou pregar só pessoal de cá. Aquilo que Deus te entregou só será duradouro enquanto você estiver nele e ele estiver em você. É por isso que na Arca da Aliança, os bíblicos comigo agora, simpatizantes, desculpa, um beijo para vocês, quem sabe na próxima. Os bíblicos, dentro da Arca da Aliança tinham 3 coisas. A Bíblia diz que dentro da Arca da Aliança tinha um potinho de maná. A palavra maná é uma palavra hebraica, que significa o que é isto. Dentro da Arca da Aliança tinha a vara do Arão que floresceu, confirmando o ministério sacerdotal. E dentro da Arca também tinham as tábuas da lei que Deus entregou para Moisés. Uma pergunta para os inteligentes: se Deus entrega as tábuas na mão de Moisés, por que depois ele manda guardar na arca? Porque se você ler o texto, você vai perceber que sempre que Deus entregava na mão do Moisés, ele quebrava. Deus dava as tábuas na mão do Moisés, ele ensinava com o povo e pá, quebrava. Deus entregava na mão do Moisés, ele se indignava com o povo e pá, quebrava. Aí Deus diz: Moisés, agora pegue as tábuas e coloque dentro da arca. Porque a arca é um tipo de Cristo. Deus está dizendo: Moisés, tudo que você tenta levar na mão quebra, mas tudo que você deposita em Cristo é preservado. Josué, que foi? Eu estou levando minha família na minha mão. Uma notícia para você: vai quebrar. Josué, eu estou levando o meu ministério na minha mão. Uma notícia para você: vai quebrar. Josué, eu estou levando os meus projetos na minha mão. Eu tenho uma péssima notícia para você: tudo que você tenta levar em suas mãos pode quebrar, mas tudo que você deposita em Cristo é preservado. Tá, Josué, e aonde é que você encontra a distância e essa ilusão da distância no texto? Simples. A Bíblia diz que o sacerdote viu o homem, mas ele fingiu que não viu, porque pentecostal é especialista em ver e fingir que não viu nada. A gente é profissional em ver e fingir que não viu. Ele vê o homem, mas a Bíblia diz que ele passou de largo.
Distância. O levita viu o homem e passou de largo. Distância. Agora, por que o sacerdote levita mantém uma distância daquilo que vê? Simples, dá para ser sacerdote de longe. Dá para ser levita de longe também. Josué e pastor de longe, dá para ser também. Josué e profeta de longe, dá para ser também. Só tem uma coisa que não dá para ser de longe, irmão. Para ser irmão tem que estar perto. Dá uma olhadinha para quem está do teu lado, dá uma olhadinha para ele. Seja sincero, você não sentiu vontade de matar ele? Fala sério. Os anjos aqui estão escandalizados, né? Mas os seres humanos eu acho que não. Desculpa os anjos que estão aqui, as quartas pessoas da Trindade. Mas fala sério, às vezes não dá uma raiva dessa pessoa. Às vezes não faz umas coisas que te irritam. Mas por que você tem que estar perto? Porque é irmão. Mas por que você anda junto? Porque é irmão. Um dia um jovem chegou para mim e disse: eu vou sair dessa igreja porque nessa igreja está cheio de problema. Eu vou para outra porque na outra não tem. Eu disse: não tem problema na igreja. Você sabe por que nessa igreja tem problema? Porque você congrega aqui. Josué, se eu ir para outra igreja, vai ter mais um problema, porque você está indo para lá. E se eu sair daquela igreja, um problema a menos, mas depois entra outro. Não tem jeito. Então, irmão, a novidade do evangelho é essa. É um problema do lado do outro. Um problema do lado do outro. E a graça é isso aqui. É um problema pregando, um problema ouvindo, um problema cantando, um problema adorando, um problema tocando e um problema exaltando. Um problema do lado do outro, um problema do lado do outro. No dia que eu sou pastor de igreja, quero colocar uma placa lá fora. Proibida a entrada de pessoas perfeitas. Ele passa de largo, porque entenda uma coisa. Tem gente que é bom em ser sacerdote no templo. E ser sacerdote no templo é fácil, ser levita no templo é fácil. Mas o relacionamento com Deus não é evidenciado pela forma que eu trato a Deus, mas é pela forma que eu trato o outro. A forma como você me trata revela que tipo de filho você é. Uau! A forma que você se relaciona comigo vai mostrar se você é ou não é um filho verdadeiro. E lá vai para os pentecostais de novo, a gente gosta do templo. Na verdade, até hoje, eu e a minha esposa somos ministros de jovens e adolescentes. Até hoje eu tenho uma dúvida comigo que ninguém nunca me respondeu. Eu não entendo porque que tem crente que ele só dá glória na igreja. Desculpa se você tem uma resposta, mas eu não entendo porque existem... E pior, na verdade tem classes de crente, né? Tem um que dá glória no congresso, só no congresso. Tem uns que vêm só no congresso, né? Eles são do congresso. Tem a turma que aparece só na Santa Ceia. É os vampiros gospel, só vem para beber o sangue. Tem uns que aparecem só no avivamento. Aí eles pulam. Nossa, é bonito de ver, né, meu amor? Às vezes a gente vai nos congressos e os jovens pulam, e os caras profetizam, porque está gravando, né? É fácil ser sacerdote no templo. Às vezes nós vamos em alguns eventos por aí que os pastores até testemunham. Olha, teve um evento ali que o pessoal acampou na frente da igreja, porque no outro dia um cantor gospel ia cantar. Aí eu fico me perguntando, que avivamento é esse que leva os crentes a acamparem na frente da igreja para ouvir um artista? Eu e minha esposa não chama de colega de ministério nem de ministro, porque para mim ministro não é artista. Artista ganha troféu, ministro não. O ministro não se apresenta no palco, o ministro está diante do altar. Que avivamento é esse que leva os crentes a acamparem na frente da igreja para ouvir uma celebridade, mas não traz esses crentes no cu de ensino, para ouvir a palavra? Sabe, irmãos, até quando a igreja brasileira vai dar palco para isso? Até quando a mensagem, ela não vai ser valorizada do jeito que ela precisa ser valorizada? Quando o povo se reuniu com Jesus em Mateus 5, ele pregou a palavra, está escrito. Quando o povo se reuniu com Esdras em Neemias capítulo 8, ele pregou a palavra. Quando o povo se reuniu com Pedro em Atos 2, ele pregou a palavra. Quando o povo se reuniu com Paulo em Atos capítulo 13, ele pregou a palavra. E hoje a gente vem na igreja para ouvir Of the King the Best. O teu CPF tem 8. É verdade.
Até quando, irmãos, a igreja brasileira vai encher a agenda de palhaços, enquanto homens de Deus permanecem esquecidos? Até quando nós vamos pagar 15 mil a 40 mil reais para ouvir um pregador, um cantor, enquanto tantos itinerantes sérios, mestres sérios, permanecem no anonimato até pela sua cidade? Até quando nós vamos trocar a palavra por entretenimento? O altar virou palco e o culto virou show, mas eu profetizo que há um avivamento chegando nesta nação. Sabe por que na igreja hoje tem os artistas? Porque não falta plateia. A plateia que aplaude. A plateia que... Deixa eu falar uma coisa aqui. Instagram, que tem milhões de seguidores, não é evidência de um homem e de uma mulher de Deus. Mas ele tem muitas visualizações. As curtidas e as visualizações não evidenciam um homem e uma mulher de Deus. Existem pessoas que ninguém sabe o nome, mas quando prega a verdade. Existem pessoas que ninguém sabe quem é, mas quando canta, a glória desce. Oh Senhor, desperta a igreja brasileira neste tempo. Josué, eu não estou gostando da mensagem. Não tem algo mais leve? Não, é o evangelho. Não tem algo mais aí, Josué? Se tu mudar a mensagem, eu compro um livro. Não, meu irmão, eu vim da praça. Me formei e aprendi aquilo que Deus tem comigo e as lições que Deus tem comigo, pregando na praça. Não vim aqui para agradar você, eu vim aqui para pregar o evangelho. E o evangelho não adianta dar glória aqui e cantar música secular lá fora. Não adianta pular num poder aqui e depois no carnaval lá fora. Não adianta ser homem e mulher de Deus aqui se a sua casa não sabe quem você é. É por isso que eu testemunhei da minha esposa. E eu tenho duas referências na minha vida. Porque às vezes a gente tem como referência o youtuber, que nem sabe quem você é. Mas eu tenho duas referências. A minha maior referência é a minha esposa, que é ela que me chama para oração. É ela que sabe quem é o Josué fora do altar, e eu sei quem é ela fora do altar. E a minha segunda referência é o meu pastor. Porque quando eu preciso de um conselho, é ele que vai me dar. Quando eu preciso de uma orientação, é ele que vai me dar. Entenda uma coisa? Nós precisamos voltar a orar para que Deus levante crentes, que quem sabe não tem um microfone na mão, quem sabe não tem um Instagram famoso, mas são legítimos, verdadeiros, são profetas, são homens de Deus, são mulheres de Deus. Entenda uma coisa, até Jesus enfrentou uma ilusão da distância. A Bíblia diz no Evangelho de Marcos, não lembro agora a referência bíblica, que Jesus estava com fome, e a Bíblia diz que Jesus avistou uma figueira, e a Bíblia diz que a figueira tinha muitas folhas. Mas quando Jesus se aproximou, entenda uma coisa, a distância pode enganar, mas é na proximidade que os frutos são revelados. De longe, todo mundo aqui é crente. Um monte de gravata bonito, sapato bonito, os irmãos tudo bonito. De longe as folhas podem enganar. Mas o Jesus que eu prego é um Jesus que não se contenta com folha, ele procura frutos. E a Bíblia diz que Jesus procurou e não achou nada, e amaldiçoou a figueira. Entenda uma coisa, meu irmão, folhas de talento não matam a fome dessa geração. Uau! Folhas de talento não matam a fome daqueles que precisam. Folhas de talento não matam a fome dos que necessitam. O que mata a fome é fruto. É fruto. É fruto. É palavra. De longe, aparentemente, dá para ser sacerdote, dá para ser levita. Mas é na proximidade que eu enxergo os feridos, os caídos, aqueles que precisam. Vou falar uma coisa para você, todos nós que estamos aqui conhecemos pelo menos 3 pessoas que não estão mais na igreja. Todos nós que estamos aqui conhecemos pelo menos 3 pessoas que não estão mais na igreja. E o que a gente faz? Nada. O que a gente faz por causa disso? A gente não faz absolutamente nada.
Entenda uma coisa, a parábola do bom samaritano, na verdade, ela ensina uma coisa que o crente, ele não gosta de ouvir. O verdadeiro morto ou semi-morto dessa parábola não é o homem. O verdadeiro morto é um sacerdote que finge que é santo. Porque acredito eu que pior do que um ladrão que mata, é um sacerdote levita que finge que não está vendo nada. Que finge que não aconteceu nada. Aí os mais estudiosos da palavra aqui vão defender e vão dizer, não, mas o sacerdote está certo, porque o sacerdote não pode tocar em coisa morta. Verdade. Não, Josué, o levita está certo, a sua exegese errada, porque o levita não podia tocar também em coisa morta. Verdade, mas você que não leu o texto, porque esse homem não está morto, ele está quase morto. Estar quase morto não é estar morto. Está quase, mas não morreu. Acredito agora que 50% de vocês vão concordar do que eu vou falar. Um dos maiores problemas da igreja brasileira é que nós tratamos como morto aquilo que ainda vive. É por isso que nós perdemos muita gente. Porque pra gente só é vivo quem está aqui dentro. Pra gente só é vivo quem está pregando. Só é vivo quem está dirigindo. Só é vivo quem está ofertando. Só é vivo quem está cantando. Não. Às vezes tem um guerreiro do seu lado que está quase morto, mas ainda está respirando. Nós somos cruéis. Nós somos cruéis. Eu posso pregar 1000 mensagens bíblicas. Se um dia eu não estiver bem, eu preguei uma coisa ali que você interpretou de maneira errada, você sempre vai colocar um mas na minha história. Josué é uma bênção, mas aquele dia ele fez isso e isso aqui. A irmã é uma bênção, mas ela já caiu nesse pecado e nesse aqui. Ah, é? Você dá uma de quarta pessoa da Trindade, não é? Mas quantas vezes você caiu e ninguém viu? Você julga, né? Quem é crente, quem não é crente. Eu chamo esses crentes de fiscal do culto. Ele é o fiscal do culto. O culto é bom, ele tem uma notinha espiritual que ele vai dando as notas. Malarico Josué, nota tal. Pregador, nota tal. Pastor Carlinho, hoje dirigindo culto, nota tal. Cuida da missão, nota tal. Ele acha que ele é o fiscal do culto. Você já percebeu que às vezes parece que a gente dá nota para o culto? Como é que foi o culto? Hoje, estava mais ou menos. Irmão, vou falar uma coisa para você. Nunca mais falei isso. Todo mundo aqui já falou isso aqui. Mas isso aqui diminui a sua inteligência. Como é que foi o culto hoje? O culto estava ruim. O culto estava ruim. Não, você pode até falar assim, os irmãos não entenderam que Deus estava no ambiente e não deram liberdade. Ok. Agora, você falar que o culto estava ruim, não diminua a sua inteligência. Sabe por que você não pode falar isso? Vou te explicar por quê. Imagina que o irmão do violão está de aniversário. Aí eu dou um Taylor para ele, quem é músico sabe, né? De 15 mil reais. Recebo, hein? Recebo, Deus vai me dar. Daí eu dei o Taylor para ele de 15 mil reais. Aí eu dei o violão para ele e o varão aqui que está na frente diz assim, Josué, que foi? Não gostei do modelo. Seja sincero, uma pessoa mais grossa vai falar o quê? Não precisa nem ser grosso, né? Eu acho que é uma pessoa normal. Uma resposta básica vai falar o quê? E daí que você não gostou? Não é para você? É ou não é? Não, irmão, você está dando um presente para uma pessoa e o outro que não tem nada a ver diz que gostou ou não gostou? Imagina o congresso acabando e as quartas pessoas da Trindade, né, os fiscais do culto vão dizer, não gostei do culto hoje. Aí Deus olha para você e diz, e daí que você não gostou? O culto não é para você. Irmão, vou falar uma coisa, o dia que a gente estiver doido da cabeça, e a gente fizer um culto para você, glória a você, aleluia, aí você julgue o culto, mas enquanto o culto for para Ele, alguém está aí comigo nessa mensagem? Mas é muito grito, e daí que é muito grito? Eu grito mesmo, irmão. Você não grita pro teu time de futebol? Não, fala, você não grita pro teu time? Grito. E às vezes ele não perde? Perde. Tá. Se tu grita pro teu time de futebol que às vezes perde, por que eu não posso gritar para Jesus que nunca perdeu batalha? Então eu grito mesmo. Ó, glória! Não, mas é muita Bíblia. Eu sei de que turminha você é. Você gosta do CPF, né? Eu sei de que turminha você é. De longe pode parecer que o sacerdote está certo, que o levita está certo, mas estão errados.
Porque ele não está morto, ele está quase morto. Mas sabe por que eu gosto de Jesus, irmão? Porque Jesus, às vezes, a pessoa estava morta e Jesus ainda tratava como vivo. Enquanto nós tratamos vivos como os mortos, Jesus tratava os mortos como os vivos. A Bíblia diz que Jesus chegou no quarto dia, o Lázaro estava morto. Aí Jesus chegou e disse assim: tira a pedra. Mas já está morto. Jesus, ele já cheira mal. Isso aqui é cultura judaica, né? Porque geralmente no terceiro dia as mulheres entravam no sepulcro para, né, passar ali os olhos, aquela coisa toda, e fazer a famosa despedida final. Então quando eles olham para Jesus e falam assim, ele já cheira mal, eles estão falando assim: o Senhor chegou hoje, mas eu entrei ontem e eu vi que não tem mais jeito. Aí Jesus assim: está cheirando mal? Tira a pedra. Mas está cheirando mal? Tira a pedra. É que a gente não gosta de tocar no que cheira mal. É por isso que Lázaro não levanta mais. Porque nós não gostamos de mexer no que está cheirando mal. Não prega nisso não, porque isso aqui vai dar problema. Tem um irmão que dá o maior dízimo da igreja, e se falar sobre aquilo, ele vai parar de dar dízimo. Não toca nisso aqui, porque isso aqui, vai fazer aquela irmã ficar braba. Não fala de perdoar, porque tem uma irmã que não se dá bem com a outra aqui na igreja, e engraçado que canta, que profetiza, mas não se dá bem com a outra, né? Não, é porque sabe que o meu espírito não bate com o espírito dela. Se você se converter, o espírito bate, tenho certeza. Não canta esse louvor, porque o povo aqui gosta mais do receba, é a unção do luva de pedreiro, receba para um lado, receba para o outro. Não prega essa mensagem. A gente não toca no que cheira mal. Isso, fique bravo, faça essa cara de bravo, faça isso. Mas Jesus toca no que cheira mal, porque quando ele toca no que cheira mal, aquilo que estava morto ressuscita, levanta. A Bíblia diz que Jairo chama Jesus e diz: a minha filha precisa de ti, ela precisa ser curada. E a Bíblia diz que durante o caminho, a mulher do fluxo de sangue tocou primeiro em Jesus. Uma pergunta para os inteligentes: se quem chegou primeiro foi Jairo, por que Jesus cura primeiro a mulher? Sempre me perguntava isso. Quem chegou primeiro foi o Jairo, mas Jesus primeiro cura a mulher. Entenda uma coisa, irmão, Deus não trabalha com senha. Qual é a tua senha? A minha é 89. E a tua? 81. Não, tu vai me chamar primeiro. Jesus não trabalha assim. Às vezes você precisa da bênção e Deus vai colocar você assistindo a bênção do outro. Dá ou não dá uma raiva na gente, irmão? Quando a gente precisa da vitória e Deus coloca alguém com a vitória na tua frente. Esse dia eu ia lá, nós estávamos indo com o irmão, e a gente aí na batalha de comprar o carro, né? E o irmão olhou para nós e disse assim: eu comprei um carro para minha esposa, um carro muito simples, só 110 mil. Dá ou não dá uma raiva quando você precisa da cura e Deus coloca você assistir a cura do outro primeiro? Mas por que Jesus faz isso? Porque quem não está preparado para se alegrar com a vitória do outro não está preparado para viver a sua. Eu acho que agora os invejosos aqui ficaram todos bravos, né? Você conhece alguém que se incomoda quando a vitória é sua? Você quer saber quem é seu amigo e quem não é? Coloque ele para assistir a sua vitória e perceba como ele reage. Chega para alguém que você acha que é seu amigo e conte só a vitória. Sabe o que aconteceu? Deus me deu isso, aquilo. Perceba como ele reage. Sabe como é que alguns reagem? Que benção, né? Irmão, Deus me deu, comprei essa casa. Geralmente o invejoso fala assim: rapaz, se tu me falasse, eu tinha uma casa melhor um mês passado que eu podia te ter indicado. E por que não indicou, infeliz? Porque na verdade, o invejoso, ele não quer o que você tem, ele quer que você não tenha o que você tem. Aí Jesus coloca o Jairo para assistir a primeira cura da outra, porque na verdade isso aqui é uma lição para esse tempo. Porque a mulher do fluxo de sangue, ela sangra há 12 anos. A menina que está morta tem 12 anos. Isso aqui tem um propósito, não é em vão. A mulher que sangra representa a antiga geração. E a menina que dorme é a nova. É por isso que Jesus primeiro cura a mulher e não a menina. Porque nós primeiro precisamos tratar os que sangram, para depois levantar os que dormem. Jesus nunca vai levantar os que dormem, sem antes tratar os que estão sangrando. É por isso que neste tempo, o que Deus vai fazer é isso. Deus vai curar primeiro a antiga geração, tratar os que estão sangrando e despertar os que estão dormindo. Porque entenda uma coisa, irmão, a responsabilidade de cuidar da nova geração é da antiga. Agora mesmo que todo mundo vai ficar bravo. Esse jovem não quer nada com nada. Esse adolescente não quer nada com nada. Mas peraí,
Na verdade, Deus, quando você lê Êxodo, quando você lê Êxodo, o livro de Josué, você percebe uma coisa, sempre que Deus fazia um grande feito no meio do seu povo, Deus falava com o povo e dizia assim, um dia vocês vão ter filhos. E quando seus filhos perguntar que altar é esse, vocês são responsáveis de explicar para os seus filhos aquilo que eu fiz. Então entenda uma coisa, irmão, se a nova geração falha em continuar, é porque a velha geração falha em ensinar. Eu e minha esposa queremos ter dois filhos. Um menino e uma menina. Tá bom, né? Tá bom. Um menino e uma menina. Eu ainda não sou pai. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para os pais. O seu filho deseja ser mais parecido com você ou com um jogador de futebol? Senti que causei aqui uma polêmica, eu acho. Olha para cá, a sua filha deseja seguir os seus passos ou da MC e da influencer? Será que os seus filhos podem olhar para você e dizer, eu quero seguir o caminho do meu pai? Eu quero seguir o caminho da minha mãe. Olha para cá, irmãos, eu estou orando para que Deus levante neste tempo. Isso aqui é uma oração minha sincera, eu já estou finalizando. Sei que você está louco para comer seu x-salada. Mas eu estou orando para que Deus levante neste tempo, bom samaritano. Gente que vai valorizar gente. E vai investir em pessoas. Eu acho que eu vou causar outra polêmica aqui, mas tudo bem, cada um tem o seu pensamento, cada um tem a sua linha teológica, mas eu acredito que a igreja brasileira, um dos maiores problemas da igreja brasileira, e foi falado sobre missões aqui, Deus me lembrou disso, desse pensamento que eu tenho, que a minha esposa concorda comigo, que alguns meus professores concordam comigo. A igreja brasileira tem um problema. Eu não sou contra a cadeira confortável, que bom que nós temos cadeiras confortáveis. Eu não sou, olha irmão, olha o que Deus nos dá, nós temos telão para ler o texto. A gente tem uma cadeira confortável, por isso que uns até dormem na igreja. A gente tem um som tecnológico perfeito, que bom, nós precisamos investir no templo. Mas nós não podemos investir mais em templo do que em pessoas. Nós gastamos milhões com um templo, mas não gastamos R$5 com uma pessoa. Não pense que o legado que um homem deixa é quantos templos ele construiu. Um legado que um homem deixa é quantos líderes ele está deixando. Porque não adianta termos templo se não deixamos líderes. Quem sabe você não concorda comigo? Tudo bem, mas Jesus concorda comigo. Porque quando Jesus começou o ministério, ele não começou investindo em 12 templos, ele começou investindo em 12 homens. E um desses homens era o Pedro. E é interessante que Jesus fez milagre com Pedro. E o que eu acho mais legal é que Jesus, você acha texto de Jesus dormindo no barco, pregando no barco e fazendo milagre no barco, mas você não acha um versículo de Jesus investido no barco. Ô Pedro, vamos fazer um negócio, eu dou um milagre, tu pega o peixe, a gente vai comprando mais barco, e compra mais barco, e contrata mais pescador, e vamos ser os grandão da Galileia. E o nome vai ser Jesus. Já pensou, Pedro? Eu dou o peixe, tu pega o peixe, a gente vai comprando mais barco, vai comprando mais barco, vai comprando mais barco. Quando a gente está grandão. Jesus não investiu no barco porque Jesus não queria o barco, Jesus queria o Pedro. E muitas vezes o problema da igreja é que a gente investe no barco e esquece dos Pedros. Mas eu acredito que Deus está levantando uma geração de bons samaritanos que vai investir em pessoas. Deixa eu falar uma coisa para você que está me ouvindo. Sempre que você ver uma criança, um adolescente, um irmão ou uma irmã, que quem sabe está se dedicando para tocar um violão e não tem condição de comprar um violão, compre um violão para essa pessoa. Você já imaginou um culto sem um violão, sem um teclado, sem uma bateria? Sempre que você ver um jovem, um adolescente, um irmão, uma irmã, independente da idade, que tem talento para ser um pregador, mas não tem condições de pagar um curso de teologia, pague um curso teológico para essa pessoa. Sempre que Deus te der condições para adotar uma criança da África, para essa criança ter no mínimo um arroz e feijão, faça isso. Temos que ter um templo confortável, mas não podemos perder as pessoas. Nós temos que ganhar as pessoas. Aleluia. Estou sentindo graça. E eu finalizo dizendo, porque quando você cuida daquilo que é de Deus, Deus cuida daquilo que você precisa. Olha para cá, disfarça não. Quando você cuida do que é de Deus, Deus cuida daquilo que você precisa. Hoje o Eduardo estava me contando testemunho. Entenda uma coisa, quando você cuida daquilo que é de Deus, Deus cuida de tudo que você necessita. Eu e minha esposa somos uma prova disso. Quando eu cheguei para lá e disse, nós vamos casar. Ela, o que a gente já tem? Fé. Aí a Lari chegava para mim e dizia, olha o vestido. O vestido não, né? Não pode mostrar. Olha o fotógrafo, que barato.
4 mil. Eu disse, muito barato. Nossa. Olha que amor, decoração baratinho também. 5 mil. Nossa, que barato, muito barato. Mas na verdade, aquilo que para você é caro, para Jesus sempre será barato. Para você pode ser caro, para Jesus, barato. É barato. E quando você casa, você descobre umas coisas que você não descobria quando era solteiro. A conta chega na porta de casa. Olha que legal. Né, amor? Vinha a conta de luz, nossa, que vim na porta de casa, gente, fazer um quadrinho. Às vezes a minha família e a família da minha esposa não entende o que Deus faz conosco. Hoje eu e a minha esposa vivemos integralmente do ministério. Josué, quem indica vocês no Brasil? Jesus. Josué, quem é o padrinho de ministério de vocês? Jesus. Josué, quem é que paga o aluguel de vocês? Jesus. A última agora eu cheguei para minha esposa e disse, amor, Deus me deu uma música. Olha o nome da música, Azusa. Nós vamos cantar sobre avivamento. Eu disse, amor, nós vamos gravar essa música aí. E ela, mas vamos ver quanto que vai dar. Algo excelente deu em torno de 20 mil reais. E nós tínhamos menos de 30 dias para conseguir 20 mil reais. Você tem ideia do que é isso? Eu olhei para minha esposa e disse, amor, vamos marcar a data, porque Deus trabalha com datas. Entenda uma coisa, Deus é organizado. Tem coisas que Deus ainda não te deu, não é porque Ele é fiel, porque você não colocou a data. Eu disse, pode marcar a data, dia 1º de maio, nós vamos gravar a nossa primeira canção, Azusa. Mas amor, a gente não tem nada, não temos nada, não tem problema. Vamos fazer uma ação entre amigos aí, vamos um iPhone 3 para esse pessoal, eles nos abençoam com R$5 o número e vão ganhar um iPhone. Vendemos 1.500 números. Faltava menos de 20 dias para conseguir 20 mil reais. Do nada a gente está se preparando para dormir, na terça-feira, oramos, deitamos, a minha esposa olhou para mim e disse, amor, teve um irmão que chamou e disse assim, fez um propósito com Deus, vai ficar com todos os números. Eu achei que ela estava brincando, porque ela brincava assim comigo. Amor, vem cá, uma pessoa... E a pessoa disse assim, Josué, você não me conhece, eu não te conheço. E não faço nem questão de que você cite o meu nome no Instagram. Mas na sexta-feira eu olhei o stories de vocês. E faltava 2.900 números. E eu disse que se Deus abrisse algo que estava no meu coração, negócio, eu iria comprar todos os números de vocês. Uma frase que todo mundo ama ouvir, passa o Pix. É bom ouvir isso, né, irmão? Fala sério, você não fica feliz quando alguém chega para você e diz assim, passa o Pix. R$14.500. Marcamos, não devemos nada para ninguém. E o pessoal fica sem entender. Como é? Josué, rapaz, vocês têm uma sorte. Eu disse, eu não ganho, eu colho. Entenda uma coisa, quando você é fiel, você não ganha, você colhe. Quem está aí? Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Por isso que eu vou encerrar essa mensagem profetizando para a sua vida, meu irmão. Não pense que você vai passar fome, que a sua família vai morrer, que você vai atrasar aquela conta, porque enquanto você está cuidando daqueles que são de Deus, Deus está cuidando daquilo que você precisa. Alguém levanta a mão e recebe essa palavra. Não vai faltar nada na sua casa, não vai faltar nada na sua família, porque enquanto você está sendo um bom samaritano, Deus vai cuidar de você. Fique de pé comigo onde você está. Aleluia. É um congresso, um evento de missões. E não tem como pregar sobre missões sem falar sobre isso. Eu oro e quero encerrar essa mensagem orando para que Deus levante aqui pelo menos 10 irmãos que serão bons samaritanos. Eu tinha aqui pelo menos tem mais 30 minutos para falar algo muito profundo para vocês, mas eu não tenho tempo. Mas o bom samaritano, ele segue uma linha de pensamento diferente da linha do pensamento do ladrão e do sacerdote. Porque a linha de pensamento, a filosofia do ladrão é, o que você tem é meu. É por isso que o ladrão não conquista, mas tira desse homem que conquistou. Porque a filosofia do ladrão é, o que você tem é meu. Não entrega, não doa, não faz nada, só tira. A filosofia do sacerdote e do levita é, o que é meu, o que é teu, te vira. É aquele pensamento, eu já estou na bênção, se fulano não está, não tem nada a ver com isso. Eu já estou aqui, as minhas contas estão pagas, não falta alimento para mim, fulano está precisando de cesto básico, não, te vira.
Mas o bom samaritano tem um pensamento diferente. Porque enquanto o ladrão fala o que é teu é meu, e enquanto o sacerdote levita fala o que é meu, o que é teu, o bom samaritano diz: o que é meu também será teu. Se eu tenho óleo, esse óleo vai servir para você. Se eu tenho azeite, esse azeite também vai servir para você. E a Bíblia diz que ele desceu da carruagem, pegou o homem que estava morto e colocou no lugar que ele estava. Isso é graça. É aquele que estava no lugar alto descendo ao lugar baixo, tirando aquele que estava no lugar baixo para levar ao lugar alto. Isso é graça. É por isso que ele desce da carruagem. Porque entenda uma coisa, irmão: quem tem medo de perder lugar é artista, bom samaritano não. Aqui nós não temos medo de perder lugar ou de concorrer por algum lugar, porque o reino é de todos. A minha oração hoje é para que você saia daqui, e quando você chegar na sua casa, você vai lembrar daquela pessoa que não está mais aqui. Ou quando você chegar na sua casa, você vai lembrar daquele voto que você fez com Deus e você não cumpriu. Quando você chegar na sua casa, você, quem sabe a sua família não é crente, mas você vai chegar lá e você vai pela primeira vez pregar pela sua família. Você vai dizer: gente, o culto foi uma bênção porque Deus falou isso. Você será um bom samaritano nesta cidade. Nós não precisamos de mais competidores, irmãos. Nós precisamos de bom samaritano. Nós precisamos de gente que a sua dor será a dor dele. Se você cair, nós vamos levantar você de novo. Se você precisa, a igreja do Senhor vai te ajudar. Porque nós não estamos aqui para competir, nós estamos aqui para somar. Porque para o céu que eu vou, eu quero que você vá junto comigo. Levante as suas mãos aonde você está. Eu sinto a presença do Pai aqui nesse ambiente. Aleluia, eu sinto a presença do Pai aqui nesta casa. Eu não sei se fica muito difícil para você aí procurar a sua família. Não sei se fica muito difícil para você, mas se não ficar muito difícil para você, pegue na mão aí da sua família. Amor, vem cá, nós vamos orar juntos. Procure aí seu esposo, sua esposa, seus filhos. Se não fica muito difícil para você, faça isso agora, porque nós vamos encerrar hoje de uma maneira diferente. Nós vamos encerrar orando. Eu posso perder tudo lá fora, irmão, mas eu não vou perder a minha casa. Você pode perder tudo lá fora, mas não perca a pessoa que Deus colocou do seu lado. Não perca a admiração dos seus filhos, o amor da sua esposa. Não perca a sua casa, não perca o seu irmão. Perca dinheiro, perca tudo, mas não perca a pessoa que Deus colocou do seu lado para você cuidar dela. Vamos lá, Senhor, a tua mensagem foi pregada. Uma mensagem tão simples que todos nós aqui conhecemos, mas que até hoje, Senhor, essa mensagem fala conosco. Estamos num pré-congresso de missões, Pai. Eu acredito que o Senhor está despertando nessa igreja o amor ao próximo. Desperta a tua igreja para voltar a ajudar os missionários, Senhor. Enquanto nós vamos sair daqui, comer um x-salado, uma pizza, um churrasco, muitos estão lá precisando apenas de um arroz, de um feijão. Eu te peço, oh Deus, desperta esta igreja. Desperta Criciúma, desperta Araranguá, desperta Santa Catarina e o Brasil. Que em nome de Jesus, Pai, nós viemos viver um avivamento ainda neste tempo. Não nos deixe perder a pessoa que está do nosso lado, Senhor. Guarda o pastor Carlinho, guarda esta igreja, guarda os teus filhos que estão aqui. Que em nome de Jesus, ó Deus, nós venhamos cuidar um do outro, defender um ao outro. Que em nome de Jesus, ó Deus, quando essa família se abraçar, que o perdão venha voltar. Quando esse pai abraçar o filho, seus filhos, seus pais, o marido, sua esposa, que o amor venha voltar, Senhor. Que nós não venhamos ser alguém aqui e outro personagem quando saímos daqui, mas que nós venhamos ser verdadeiros filhos. E eu encerro te agradecendo, porque o Senhor é